Se existe uma crença que está fazendo você sentir vergonha do seu corpo, medo do prazer e culpa do seu desejo, será que essa crença está aproximando você do sofrimento ou da saúde? Porque o que é o nosso corpo? O nosso corpo é o nosso instrumento de vida. E se a gente tem vergonha do nosso corpo, a gente tem mais dificuldades de lidar com a vida, porque toda hora a gente vai querer reprimir o nosso instrumento que a gente usa para viver. Se a gente tem medo do nosso prazer, o que é o prazer? O prazer é o jeito que o cérebro tem de saber que aquelas coisas estão fazendo bem a ele, estão reequilibrando os neurotransmissores dele. E aí, se eu não estou podendo fazer atividades que me deem prazer, eu começo a adoecer mais o cérebro. E o que as mulheres têm mais do que os homens em problemas psiquiátricos? Depressão, ansiedade e crise de pânico. E será que isso não tem um pouquinho a ver com essa crença de reprimir prazer na nossa vida? Por último, o desejo. O que é o desejo? É o norte do que eu quero. É aquilo que instintivamente eu sei que vai me trazer coisas boas, e quanto mais eu exerço, mais eu consigo entender o porquê que aquilo vem. E aí, se eu reprimo o meu desejo, eu reprimo os caminhos, eu reprimo os sonhos. E isso é muito perigoso para a vida das pessoas. Então, o ideal na nossa vida é a gente acumular raciocínios que nos tragam ao equilíbrio, né? Que nos tragam a nossa capacidade de viver com menos sofrimentos. E quanto menos a gente pode contestar uma teoria, por que será que a gente não pode contestar? Porque tudo que tem uma razão e tem um sentido de ser, quando a gente contesta, a gente consegue entender o melhor disso. Agora, se existem coisas que estão acontecendo e que não estão fazendo bem para a maioria das pessoas, por que eu não posso contestar? Alguma coisa deve ter escondido aí, né? Então, fique atenta, começa a entender que as coisas que nos fazem bem, e se existem repressões e violências nas coisas que fazem bem para o corpo, talvez essa repressão não faça tanto sentido e a gente só acha o que procura. Se a gente começar a entender a nossa vida e procurar o real motivo pelos quais a gente está um pouco mais travada, isso pode ajudar muito mais do que só tomar remédio, fazer exame para tentar consertar esse equilíbrio do corpo. Então, fique atenta. Se você está percebendo que você está recebendo essas repressões, cabe a nós aprender a dizer não. Só que a gente só vai saber dizer não se a gente entender o porquê. Meu nome é Paula Vilela, sou médica ginecologista. Se você quiser conversar um pouquinho comigo para entender um pouco mais sobre esses aspectos, pode marcar uma consulta. Manda mensagem aqui que eu te dou meu telefone.